Então quando nós formamos um partido político, era muito mais do que apenas um instrumento para nós chegarmos ao poder elegendo as pessoas certas. Era formar as pessoas certas, dar meios de ação não só políticos, mas em todos os outros campos, para formar juízes, professores, empresários, gente que pensa além das lideranças políticas. E a gente se colocou no jogo, o nome disso, Partido Missão. E criamos todo um ecossistema muito mais complexo do que tudo que nossos adversários estão fazendo. E fomos crescendo sem que eles percebessem, que é o pior tipo de problema. Quando você cresce sem um adversário seu perceber, seu adversário quando vê a tua sombra fala, meu Deus, de onde veio? De onde veio esse ataque? Que é a forma como eles estão lidando conosco agora. Quem tem acesso ao tracking da Atlas sabe, e o tracking da Atlas é aquela pesquisa que bancos recebem diariamente, partidos recebem diariamente. Eu não apareço no tracking, não estou falando da pesquisa, no tracking da Atlas, ultimamente com menos de 6%. É de 6 a 8, quase 9% no tracking da Atlas. E o número que a gente tem entre os mais jovens, extremamente alto e começando a subir já para a geração millennial. É uma subida geracional. E os adversários sabem, e eles não entendem. Eles não entendem o discurso e aí tentam imitar. E sempre tentam imitar a parte mais fácil. Ah, esse cara aí tá falando que é pra matar bandido. Eu vou matar bandido também. Não, o cara tá falando aí que agora o Nordeste é a solução. O Nordeste é a solução. Agora, ninguém quer imitar o discurso que nós falamos sobre a reforma administrativa que torna inelegível o prefeito que não cumpre meta, porque eles são dos partidos dos prefeitos que compram voto e não cumprem meta. Eles não vão imitar isso. Eles não vão nunca imitar a coragem de fazer uma reforma profunda no Estado brasileiro, que essa é a verdadeira guerra civil do Brasil. Essa é a verdadeira guerra que a gente tem que travar. É a guerra contra as falsas elites que administram essa montoeira de cidade ao redor do Brasil. É a guerra contra os pilantras do Centrão, contra aqueles comedores de prostituta que recebem o dinheiro de emenda, desviam, enganam as pessoas, enriquecem e casam com prostitutas, e compram carros e vivem uma vida que eles não têm o direito de viver. Tudo com o seu dinheiro. É um tipo de ladrão mais assintoso do que aquele corrupto óbvio. Porque ele está aí aos milhares. E aí eu volto a colocar, girando o ciclo de novo para vocês. A posição de vocês é a mais incômoda de todas. Porque o catarinense, ele não é sequer reconhecido como parte do Brasil, ele não está no imaginário do Brasil, ele paga muito a conta do Brasil, e na hora de tentar lutar, ele elege os caras do Centrão que validam os caras que estão roubando o dinheiro dele via impostos. Então ele está preso num ciclo. O ciclo de vocês é um ciclo desesperador. É um ciclo desesperador. Vocês são administrados pelo Centrão aqui no Estado. Sejamos honestos. O Jorginho agora ele é de direita. Ele teve com a Dilma anteriormente. É um cara do Centrão que agora, eu sou conservador, não sei o quê. A pauta, eu vou ter que rodar aqui o Estado, vou dar muitas entrevistas, a pauta para muita gente aqui em Santa Catarina é, não, e o STF? Meu amigo, óbvio que o STF é um problemaço que a gente vai ter que peitar. Primeiro que o Flávio, que é o nome desse caso, nunca vai peitar, porque o Flávio depende até o resto da vida dele do Gilmar Mendes. E eles são aliados do STF, como sempre foram, e fingem brigar com o STF. Mas dito isso, todos os outros problemas, como as estradas de vocês que não andam porque vocês dependem de repasse federal, um Estado pujante que não tem ele próprio como Estado dinheiro para fazer as próprias rodovias. Dependem, tal qual o Maranhão, tal qual o Piauí, do governo federal fazer isso. Esse Estado definitivamente tem que despertar para os seus próprios problemas e entrar na briga do Brasil com seus senadores, não mais falando apenas em como eles vão defender o Bolsonaro, com seus deputados não só se colocando como soldados da família Bolsonaro, mas soldados de Santa Catarina, representando o povo que trabalha daqui e o povo que trabalha de todo o resto do Brasil. Porque se tem uma coisa que vocês são, é um povo que deu certo na base do trampo, na base do trabalho. E isso pode inspirar pessoas de todos os outros lugares do Brasil. Eu tive numa das regiões mais produtivas ali do Maranhão, a região de Balsas, região do Sul, que é um monte de gaúcho e catarinense. Vocês colonizaram junto com a gauchada boa parte do Centro-Oeste. Vocês são um povo trabalhador e esse tem que ser o espírito. Vocês têm que lutar, e eu estou aqui como um soldado desta causa.
Que esta é a causa que tem que pegar e levantar as pessoas ao redor do Brasil. O Brasil que trabalha e produz tem que se levantar, olhar para todos os filhos da puta que vivem como sanguessugas, os desviadores de emenda, os canalhas do centrão, os privilegiados do judiciário. É se levantar e falar, agora a gente vai jogar o jogo, agora eu vou pro pau. E ir pro pau significa fazer o seu dinheiro ser respeitado. Quem paga a banda escolhe a música, não se esqueçam disso. Fazer os estados que estão hoje arrecadando pouco e vivendo do dinheiro de vocês terem líderes que se comprometam com conseguir bater metas e atingir resultados, que hoje isso não acontece. A função hoje a função primária do governador do Maranhão, essencialmente é chegar com o Pires no governo federal e falar, me dê papai, me dá dinheiro. Mesma coisa do Amapá, mesma coisa dos outros lugares. E aí os seus representantes aparecem lá e falam, soltem o mito. Tá desproporcional, galera. De um lado o cara tá indo pegar dinheiro e do outro você falou, tá, mas eu amo o Bolsonaro. Meu amigo, o jogo não é esse. Vocês têm que se reorientar no jogo. E eu trago aqui um instrumento para essa reorientação. Eu podia vir aqui falar com vocês da guerra contra o crime organizado, mas o maior problema de vocês não é o crime organizado, ainda. Eu poderia falar para vocês no que nós vamos fazer em matéria econômica, mas o problema econômico não é o maior problema de vocês, ainda. Eu vim aqui falar com vocês de pacto federativo e do papel de Santa Catarina nesse jogo, porque este é o seu maior problema. Só que ele é um problema silencioso, que demanda um raciocínio um pouco mais complexo. Só que se vocês entenderem que é esse o seu raciocínio, vocês podem fazer uma revolução. E eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para armar vocês para a revolução. Eu montei um partido, eu tenho as pessoas, eu tenho a instituição, eu tenho as ideias, eu tenho a coragem de rodar o Brasil falando isso. Eu vou pro povo do Maranhão e falo, galera, estão roubando vocês aqui, são os seus políticos, esse dinheiro veio do governo federal, veio dos outros estados, não sei já quem viu os vídeos, eu sempre dou um exemplo, o dinheiro do político que tá te roubando, não é que ele veio do governo federal, ele não veio do bosta do Lula, o bosta do Lula não pagou porra nenhuma, esse dinheiro, ele veio de São Paulo, Santa Catarina, ele veio do Paraná, ele veio de Goiás. Tiraram o dinheiro de outras pessoas para um vagabundo desviar a emenda aqui. E isso não pode ser perdoado, porque foi um sacrifício feito, foi um suor de outras pessoas, foi retirada para um vagabundo enfiar o dinheiro no bolso, roubar, desviar, aí compra o Tribunal de Contas, como acontece em muitos estados, compra um judiciário local. Quem não viu as conversas estranhas do Alcolumbre, presidente do Senado, com o Tribunal de Justiça do Amapá? Todo mundo comprado e mancomunado. E o ódio tem que fluir nas veias de vocês. Que esse é o verdadeiro inimigo. Esse é o verdadeiro inimigo. Ah, mas a esquerda é parte disso. Mas ela é menor do que isso. As leis penais no Brasil e a alteração do pacto não passam por culpa da esquerda? Também por culpa da esquerda. Mas esses caras são os maiores beneficiários. E mais, alterar a dinâmica que destrói esses caras torna a esquerda ainda menor. Porque a esquerda é um parceiro parasitário desses caras perfeito. Não à toa as maiores oligarquias do Brasil de esquerda são no fundo oriundas disso. É só pegar o Sarney, é só pegar o Família do Dino, e talvez um exemplo mais claro de todos, que é o João Campos, que é uma família escravocrata, lá de Pernambuco, que se tornou progressista. Eles são escravocratas e progressistas, e se vocês aqui descontarem, não, vocês são nazistas, vocês não podem reclamar. Ele pode ter escravos, a família dele pode ter fazendas oriundas daquele período, mas vocês, se reclamarem, vocês são nazistas. Se isso aqui não fizer a raiva fluir dentro de vocês, e vocês redirecionarem essa raiva para uma ação política certa, vocês vão ficar permanecendo nessa seguinte posição: trabalhando muito, ralando, vão comprar uma casinha, talvez comprem um carro novo, não vão ser representados em nada, não vão decidir nada no Brasil, se reclamar serão nazistas, e aí vão ver aos poucos e lentamente o mesmo governo federal que te rouba, alterando o modo de vida de vocês, alterando a dinâmica de vocês, vendo as suas cidades se alterarem, vendo os moradores de rua aumentarem, a qualidade de vida caindo, até que viver aqui vira uma merda e eles finalmente vão falar, viu? Esses caras também são brasileiros. E aí o ciclo está encerrado. Assim eu encerro minha abertura aqui. Acho que o Arthur tem que falar também, né? Os demais vão falar. O pessoal quer, Arthur vai falar.
E aí vamos abrir para perguntas também depois, fechado? Muito obrigado, galera. Valeu.